Olá a todos, eu sou o Emanuel e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, ver um pouco mais sobre os tipos de dados da linguagem de programação Rust, né? Levando em consideração que o Rust é uma linguagem de tipagem estática, certo? Que significa que você deve conhecer o tipo de todas as variáveis, o tipo de todos os objetos em tempo de compilação. Obviamente é uma linguagem de programação de sistema, né? Uma linguagem de sistemas, então você em tempo de compilação deve conhecer esses tipos. Como nós já vimos, existem vários tipos, e dentre eles existem os tipos escalares e os tipos compostos. Vamos primeiro aos tipos escalares, onde nós temos inteiros, pontos flutuantes, booleanos e caracteres, char. O mais simples é o char, onde nós temos apenas a identificação de uma letra ou mesmo de um caractere que não precisa ser uma letra, mas um emoji, por exemplo. O booleano, como nós já sabemos, ele representa o estado de true ou false, sem nenhum problema essa parte. E nós temos ainda os pontos flutuantes, que são vindos em dois tipos, né? O ponto flutuante de 32 bits e o ponto flutuante de 64 bits. Sendo que o de 64 bits ele é o padrão, e ele é baseado no fato de que as arquiteturas mais novas já possuem basicamente as mesmas otimizações de pontos flutuantes de 32 bits, ou seja, não tem muita diferença de otimização e de execução entre algoritmos com pontos flutuantes de 32 bits e algoritmos com pontos flutuantes de 64 bits. Mas mesmo assim você tem a escolha que você quiser, ok? Existem ainda os inteiros, onde nós já tivemos um vídeo sobre os inteiros de 8 bits, seja eles com sinal ou sem sinal. E os números inteiros eles são um pouco mais diversos, né? Não necessariamente complexos, na realidade eles são bem simples. É mais uma questão do intervalo do qual eles representam, né? Entre os números inteiros, como já vimos, nós temos os inteiros com sinais e os inteiros sem sinais. Os inteiros sem sinais são representados pela letra U seguido do tamanho, pelo número de bits. E aí nós temos 8 bits, 16, 32, 64 e 128. O size aqui basicamente é o tamanho de bits relativo à sua arquitetura. No nosso caso, né, como nós temos arquiteturas de 64 bits mais comuns, então seria números inteiros de 64 bits. O inteiro de 8 bits, além de ele ser de 8 bits, existe uma outra forma de representar ele, além de ser os números literais, que é utilizando a nomenclatura de bytes. Então aqui ele é a mesma coisa do inteiro, mas ele está sendo representado via um literal, que é um byte, certo? Outras maneiras existem, mas são para os outros inteiros. Nós vamos já ver. Observe que aqui em vermelho esse U32 é basicamente o relativo ao padrão do Rust, né? Os números inteiros padrões do Rust são os inteiros com sinais de 32 bits. E esse U de 32 é o relativo ao padrão do Rust. Aqui nós temos os inteiros com sinais, que começa pela letra I, vai de 8 bits até 128 bits. Da mesma forma, o iSize representa aqui o inteiro de 64 bits relativo à arquitetura de 64 bits do nosso sistema operacional. E nós temos os inteiros serem representados pela quantidade de bits que eles possuem, pelo intervalo do qual eles representam. Nós temos formas de escrevê-los, ou seja, existe a forma decimal, hexadecimal, octal e a forma binária. E como vimos para os unsignal de 8 bits, nós ainda temos a forma de byte. Ou seja, todas essas formas são válidas para qualquer um desses inteiros, tá ok? Qualquer tipo inteiro podem ser escritos de qualquer uma dessas formas. Então, nós temos um conjunto de inteiros com vários intervalos que podem ser escritos de várias formas, tá bem? Mas a parte de byte é apenas para o unsignal de 8 bits. Além dos tipos escalares, como nós vimos aqui, nós temos outros tipos que são os tipos compostos. No caso, basicamente são tuplas e arrays. Essa aqui é apenas uma explicação simples dos tipos que são apresentados no Rust, os tipos primitivos.
E nós vamos ter mais exemplos de cada um conforme nós vamos criando mais vídeos. E nós teremos exemplos relativos a tuplas, a arrays e esses outros tipos. Agora nós podemos ver um outro exemplo agora mais relativo aos pontos flutuantes, aproveitando aqui o tempo. Vamos criar um novo projeto. Cargo new point underline f. Em vez de point, vamos botar integers f. cd integers f. Ponto. Abrir aqui o Visual Code. Ctrl B. Ctrl B ele tira o Explorer do foco. Ok. E agora já podemos ter um exemplo. Exemplos com os pontos flutuantes de 32 bits e de 64 bits. Vamos aqui criar. Vamos aqui criar um inteiro. Digamos que seja, por exemplo, pi. E ele vai ser um ponto flutuante de 32 bits, nesse caso específico. Valor de 3.14. Pronto. E nós vamos ter ainda um outro que é o let p64, que vai ser 3.14. E observe que a ideia já nos mostra que o tipo padrão para pontos flutuantes é o F64, ou seja, ponto flutuante de 64 bits. Vamos imprimi-los. E repetindo a linha. De 64 bits. A representação no output do println é basicamente a mesma, então, mas nós podemos ver que são os mesmos números, mas com a representação de bits diferentes. Um com 32 bits e outro com 64 bits, tá ok? Sendo que o padrão é com 64 bits. Todas as operações matemáticas conhecidas são válidas aqui, né? Nós podemos somar, podemos subtrair, dividir, multiplicar sem nenhum problema, tá ok? Vamos criar aqui um let sum igual a 1.0 mais 2.0 sem nenhum problema e vamos fazer o print do mesmo. Soma dos pontos. Já foi identificado que ele é de 64 bits. E a soma é 3. Tá bem? A gente poderia colocar um aqui só para verificar, só para o println mostrar o formato de um ponto flutuante. Certo? Então, todas as operações matemáticas elas são válidas aqui. Vamos fazer uma subtração. Vai ser 2.01 menos 1.0. 1.0. E aqui a gente vai substituir sub e a diferença. Como nós já sabemos, pontos flutuantes eles literalmente flutuam dependendo da arquitetura, o quanto ele flutua para mais ou para menos. Mas existe essas peculiaridades no qual tanto em C++ com double, float
no qual nós não temos aquele arredondamento curto, né? Aqui nós temos um arredondamento na última casa decimal do qual ele está representando. Então, para trabalhar, por exemplo, com dinheiro, é necessário ter um tratamento especial em relação a esse tipo de situação, dependendo do número de casas decimais no qual a sua precisão necessita, né? Isso depende da sua aplicação, depende do que você está trabalhando, né? Existem várias abordagens, por exemplo, no caso de Java, que é usado Big Decimal, como por exemplo no JavaScript, eu já vi algumas bibliotecas utilizarem números inteiros, no qual os dois últimos representam as casas decimais, e por aí vai. Existem várias abordagens. O importante é que matematicamente os seus cálculos relativos ao dinheiro estejam corretos. É bom tomar cuidado e escolher corretamente a forma com que você vai trabalhar quando se diz respeito a dinheiro, por exemplo, ou outros tipos de software que possuem um risco relativamente alto. Nós fizemos a soma e a subtração, vamos completar, né, com os dois últimos, apenas para mostrar o básico. E aqui eu vou multiplicar, eu vou dividir, divide, divisão, multiplicação, div. Ok, executando. E nós podemos ver que a multiplicação e a divisão nos trouxe resultado com o número de casas decimais truncado, né? Diferentemente aqui. Isso não necessariamente sempre acontece dessa forma, certo? É algo a ser estudado, questão de cálculo numérico e tudo mais, no que diz respeito a quantidades de bits que estão representando esse ponto flutuante. E existe todo uma gama de técnicas a serem estudadas, do qual nós não vamos abordar aqui, não vamos nos aprofundar nesse momento. Quem sabe no futuro. E é isso. Agora nós vimos mais ou menos os tipos escalares, os tipos compostos, uma explicação básica dos mesmos, e demos uma olhada aqui nos pontos flutuantes e executamos algumas operações básicas no ponto flutuante de 64 bits, né, F64, mas só que essas operações elas são relativamente verdadeiras para todos os outros tipos inteiros. Todos os outros tipos possuem as mesmas operações. Tá ok? E é isso, pessoal.